Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 9 de novembro de 2023. É uma quinta-feira. É teu aniversário? É aniversário da Daiane, essa lindona. Deus te abençoe, Daiane. Um beijão no teu coração. Beijão no Gabriel, na filhota, família toda, tá bom? E você aí, ó, cujo nome eu não falei, que assiste aqui a meditação diária e completa mais um ano de vida. Vamos lá! Aniversário da Gabriela, filha da irmã Fátima, aqui da Igreja Metodista Central de Nilópolis. Ontem ela me lembrou e graças a Deus o Espírito Santo me lembrou agora. E a irmã Fátima também, irmã Ilse, disse que hoje é aniversário de casamento seu, tá? Com o irmão Nilson, tá bom? Então aí, Deus abençoe também. Você aí que completa mais um aniversário, né? Mais um ano aí de casamento, que seja como as bodas de Caná. Que esse casamento fique cada dia mais fortalecido, que o vinho desse casamento seja cada vez melhor, né? O ensinamento ali é quando a gente pensa que acabou a festa, aí é que ela vai começar, né? No casamento. Então, que Deus abençoe aí. Então, e também você que completa mais um dia de vida como eu. Que Deus também nos abençoe. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele, diz o Salmo 118, versículo 24. Então, hoje é dia de saber que quando o vento está contrário, Jesus está olhando para a gente. Ele está intercedendo pela gente, ele está falando com o Pai, ele está olhando e ele sabe a hora certinha de vir andando sobre o mar, né? E esse vento contrário vai passar, sempre passa, olha para trás, sempre passa, tá bom? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Daqui a pouco a gente fala do texto da meditação.
Que Deus nos abençoe com renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus nos abençoe com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Deus nos abençoe com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus nos abençoe com essa alegria também a partir do Salmo 30, versículo 5, que foi a própria irmã Ilse que me relembrou que antes eu falava esse e depois passou, vamos de novo, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus nos abençoe com gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus nos abençoe com a sua companhia e a sua vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos abençoe com a sua provisão e a sua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus nos abençoe com a sua novidade. Isaías capítulo 43, versículo 19. O Senhor diz, eis que faço uma coisa nova e agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Tem coisa boa chegando, pode ter certeza. Deus nos abençoe com a sua luz. João capítulo 8, versículo 12, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que essa luz te ilumine a mente, te aqueça o coração e te leve e te guie a tomar as decisões certas, tá bom? Deus nos abençoe nessa manhã com perseverança. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19. O profeta diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar altaneiramente. Graças a Deus e glórias a Deus também. Deus nos abençoe com a sua paz. Jesus falou aos seus discípulos e fala para mim e para você que somos seus discípulos. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É isso aí. Pois é. Meu irmão e minha irmã, Deus é maravilhoso e que Ele nos abençoe nessa manhã com confiança. Salmo 56,
Versículo 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Não tenha medo. Essa é a palavra de Jesus aqui, ó. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. E a meditação de hoje vem da nossa irmã Sara. Ela é lá do estado do Michigan, nos Estados Unidos. A epígrafe é Isaías capítulo 46, versículo 4. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Eita, coisa maravilhosa! E o título da meditação: Encontrando a paz. Então, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, que você encontre essa paz, tá bom? E eu também. Muito bem. No meio das situações onde o vento é contrário, porque paz em Jesus a gente já tem. Mas às vezes as coisas vêm para balançar a gente. Então, nessa manhã, a gente vai ter paz aí por todos os lados, tá bom? No nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Ontem eu conversava com uma moça vindo, né, lá de Saquarema para o Rio, depois do Rio para Nilópolis e tal. Sei que a viagem, gente, durou 4 horas. Teve engarrafamento ali em Maricá. Nossa, eita! Aí cheguei bem tarde na Novo Rio, né? E depois, quando eu cheguei para pegar o trem, e só ia partir dali a 19 minutos. E vamos embora, agradecendo a Deus. E eu vinha conversando com essa moça no ônibus. E ela falando da uma menina, né, que tinha, o filho dela tinha namorado uma menina, tal. E aí depois o namoro terminou e essa menina conheceu um rapaz na internet, gente, cuidado. Aí a menina foi lá para Curitiba, né? Aí casaram, tá tudo bem, mas com 8 meses de gestação, a menina descobre que o rapaz estava traindo ela. Olha que situação, gente. E aí, a menina, 8 tumores no corpo. Sabe o que é isso? É a falta dessa paz, entendeu? Porque o problema até vem, mas a gente entrega ele ao Senhor, sabendo que o Senhor está com a gente. Esse é o diferencial, né? E tumores, né? Até eu falei para ela, isso aí é o aborrecimento armazenado no corpo, né? A tristeza, a chateação de tudo isso, né? Então, meu irmão e minha irmã, que você possa nessa manhã, ainda que o vento esteja contrário, saiba, Jesus está te olhando e ele vai chegar no momento certo. Então, enquanto isso, coragem. Ainda que você veja uma situação assustadora, ele está no meio da situação assustadora, tá bom? É isso que o texto está falando, ó. Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele. Ele despedia as multidões, então os discípulos foram na frente. Jesus despede as multidões e vai para o monte para orar sozinho. Se Jesus precisa desses momentos com o Pai, sozinho, tá? Imagina a gente. Então a tarde cai e Jesus está lá conversando com o Pai. Não é ficar pedindo as coisas, é saber que existe uma companhia, que é Deus. E com Ele eu posso conversar tudo. Aí o barco já estava longe, né? E o barco estava açoitado pelas ondas porque o vento é contrário. De madrugada, reparou nas
nas referências temporais, né? Ao cair da tarde, Jesus estava lá. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Então, ficou lá orando esse tempo todinho. E Jesus vem andando sobre o mar. Jesus vem num milagre, né? Ele é o criador do mar, então ele pode andar sobre o mar. E os discípulos, quando viram aquilo, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Reparou que medo, apavorado, gritaram? Tá tendo força no texto. Se você tá com medo, se você tá apavorado, se você tá gritando da situação, Jesus imediatamente disse para eles e diz para você: coragem, sou eu, não tenham medo. É Ele, não se assuste. Jesus está no meio dessa situação. E aí, o Pedro diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus diz o quê? Venha. Pedro foi e andou sobre as águas e chegou até Jesus. Quando Pedro repara na força do vento, o que aconteceu? Teve medo e, começando a afundar, o que ele fez? Gritou. Então, de novo, o medo e o grito. Aí ele grita: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eles sobem para o barco, o vento cessa. Ainda estava vento, tá? O vento só cessa agora. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, tem tantas lições aqui pra gente, né? Adore a Deus. Adore a Jesus. Eu vi uma mensagem daquele pastor Luiz Hermínio, e ele diz assim: gente, Deus, para que Deus diz que ele quer ser adorado? Me adore, me adore, me adore, me adore, me adore, me adore. Deus é autossuficiente, não precisa disso. Ah, gente, aí o pastor falou assim: Deus ser adorado não é para Deus, é para a gente, porque a gente fica parecido com aquilo que a gente adora. A gente fica parecido com quem a gente convive. Então, quanto mais eu adoro a Deus, mais eu me pareço com a sua essência, mais eu resgato a imagem e semelhança dele. Gente, que coisa linda! Não é querer ser Deus, né? É ser um filho parecido com um pai, cada vez mais nessa convivência, tá bom? Então, não tenha medo, é Jesus, tá bom? Coragem. Vamos à meditação da nossa irmã Sara? E diz assim: quando eu estava na 7ª série, minha mãe foi diagnosticada com uma doença rara chamada mediastinite fibrosante. A massa em seu pulmão tornava sua respiração difícil. Ela estava tossindo sangue e mal conseguia andar. Uma noite eu estava clamando a Deus e perguntando a Ele por que isso estava acontecendo com minha mãe. Minha mente voltou-se para a leitura das Escrituras de hoje, uma passagem que começa com o vento e as ondas. Os discípulos estavam em um barco, Jesus veio andando em direção a eles sobre as águas. Os discípulos pensaram estar vendo um fantasma. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Ao comando de Cristo, Pedro deu alguns passos, mas se assustou e começou a afundar. Como Pedro, eu estava com tanto medo que comecei a duvidar de Deus, mas Deus estava me chamando. Assim que consegui me livrar da raiva e do medo, comecei a confiar que Deus me sustentaria e não me deixaria afundar. Deus me encheu com a maior paz que eu já senti.
É essa que eu desejo para você e para mim hoje. Mais tarde, minha mãe colocou um stent em uma via aérea. A massa quase havia desaparecido e o que restava não era prejudicial. Deus pode acalmar o vento e as ondas. Quando confiamos em Deus, podemos encontrar a paz. Vamos orar com a Sara? Querido Deus, ajuda-nos a encontrar coragem para entregar nossas provações a Ti. Enche-nos com a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje: a paz de Deus pode me confortar além do que posso imaginar. E pode mesmo. Oremos pelas crianças cujos pais estão gravemente doentes. Pai, nessa manhã, nós oramos especificamente por esse pedido. Pelas crianças cujos pais estão gravemente doentes. Eu oro pelo filhinho dessa menina que eu falei, que está gravemente doente, tratando do câncer, né, dos tumores. Eu oro por essa criancinha, Senhor. Eu oro, Pai, por toda essa situação. Eu nem conheço essa moça, Senhor, mas eu e o meu irmão e a minha irmã, que está em unidade aqui comigo agora, estamos orando por essa moça e por essa criança, Senhor. Deus, e por tantas outras que estão numa mesma situação, Pai. Nós clamamos a Ti nessa manhã. E nós também Te agradecemos pela vida da Daiane, pela vida da Gabriela e pela vida da irmã Ilse e do Newton, Senhor. Abençoa, Pai, e tantos outros que completam mais um ano de vida e mais um ano de casamento também. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Excelente quinta-feira, excelente dia, Deus te abençoe. E olha, hoje às 19 horas, eu estarei lá na UERJ, né, aqui no Rio, fazendo uma conferência, gente. Minhas professoras de grego são fogo. Lá na Letras, 11º andar, e eu vou falar sobre a importância, né, de você conhecer a cultura grega para a leitura e o estudo do Novo Testamento. Tá bom? Vai ser bom. Então, se você não vai, você esteja aí intercedendo por mim, tá bom? Para que ali a gente fale sobre essa coisa maravilhosa que é o grego koiné, né, que é o Novo Testamento, e como é que essa cultura grega é importante, né, para a gente poder entender tanta coisa gostosa nos textos. Tá bom? Deus te abençoe. Um beijo no coração. Amém.